Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. O Vasco vai enfrentar o Barracas Central amanhã. Aqui eu separei um compilado de notícias com novidades, informações exclusivas de tudo que está acontecendo no nosso Vascão. Só peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor vascaíno. Então, sem mais delongas, vamos para as notícias do nosso Vascão. Para a Copa do Mundo, né, amigo torcedor? Então a situação é tensa, inclusive informações ontem do amigo Joel, né? Até informações na madrugada, tá, dessa terça-feira. É que o Renato ele não está 100% garantido no cargo após a partida de domingo. Renato é um técnico que, pelo que eu tenho de informação e assim, de uma fonte muito segura, eu posso te confirmar. Renato vai ficar no Vasco. O Renato vai comandar os treinos durante essa semana, pelo menos até o jogo de quarta-feira contra o Barracas Central. O técnico do Vasco será o Renato Gaúcho. Mas tudo, é claro, pode mudar. A informação do Joel é que não está descartada a possibilidade do Renato pedir demissão, tá? No jogo desse próximo domingo, após a partida contra o Atlético Mineiro. Mesmo, inclusive, com uma vitória em São Januário. O entendimento do Vasco é que Renato não está convicto que ficará no Vasco após a Copa do Mundo. Por isso, o jogo contra o Atlético pode ser, sim, a última partida de Renato Gaúcho à beira de campo pelo Vasco da Gama. É uma situação muito ruim, é uma situação de fato muito tensa. O clima dentro do Vasco da Gama, eu te falo, não é bom. É um clima ruim hoje, um clima de muita pressão, um clima de muita instabilidade. E há sim o sentimento de a qualquer momento o Renato Gaúcho pode deixar o cargo, né? Mas, pelo menos até o jogo de amanhã contra o Barracas Central, o técnico na beirada de campo será Renato Portaluppi. Mesmo sem muitas opções, ele comanda o grupo. A grande dúvida é como o Vasco vai a campo, né? Será que vai utilizar 100%, força máxima? Pelo que vimos ontem no CT, né, com a presença de alguns jogadores da base, o próprio Zuccarello treinou, Ramon Rick, Avelar, jogadores da base treinaram no grupo profissional. O entendimento é então que o Renato vai utilizar jogadores do Sub-20, como já vinha utilizando na Sul-Americana também, nessa partida de fato decisiva amanhã contra a equipe do Barracas Central pela Sul-Americana. O clima é tenso, amigo torcedor Cruz Maltino, e vamos ver aí o que de fato irá acontecer. Fica a dúvida também se Andrés Gomes, né, vai estar na beirada de campo, porque ontem a seleção colombiana divulgou os seus convocados para a Copa do Mundo e o Andrés Gomes está presente na convocação, tá? O atacante colombiano ele foi convocado, está na lista final e vai representar o Vasco da Gama na Copa do Mundo de 2026. Inclusive essa lista, né, de convocados da seleção colombiana, além do Andrés Gomes como um representante, né, do futebol brasileiro, representante do Vasco da Gama, tem também a presença do também jogador aqui do Brasil, John Arias, do Palmeiras, Carrascal, do Flamengo, Juan Portilla, do Atlético Paranaense. São 4 representantes do futebol brasileiro vestindo a camisa da seleção colombiana na Copa do Mundo, e um deles é o Andrés Gomes, do Vasco da Gama, né? Inclusive, o Vasco da Gama volta a ter aí um jogador na Copa do Mundo. A última vez que isso aconteceu foi em 2018, quando o Vasco teve a representação, né, sendo representado por Martin Silva, melhor dizendo, na seleção à época do Uruguai. Enquanto o Andrés Gomes foi convocado para a seleção colombiana, o Rojas também, que esteve na pré-lista ao lado do Carlos Cuesta, ficaram de fora da convocação final e oficial. O Andrés Gomes terá um amistoso pela seleção colombiana no primeiro dia de junho e também no dia 7, tá? Então há uma dúvida se ele estará à disposição do Renato Portaluppi para essa partida de amanhã contra a equipe do Barracas Central. Andrés Gomes é o 15º jogador da história do Vasco da Gama a disputar uma Copa do Mundo, tá? Torcedor Cruz Maltino. No caso, não é o 15º jogador, melhor dizendo, mas é a 15ª edição de Copa do Mundo que o Vasco da Gama tem um jogador sendo representado. O Vasco não teve representante recente nas Copas de 22, 18 teve, 14 também teve, então nas Copas de 22, 2010, 2006 e 2002, amigo torcedor. Mas o Andrés Gomes colocado, a gente, é claro, né, independente do momento que o atacante, infelizmente, colombiano, vive dentro das 4 linhas. Eu, como torcedor Cruz Maltino, acima de tudo, torço para que ele brilhe, dê certo, se destaque e quem sabe, né, possa até ser vendido. Porque eu acho que talvez chegou o tempo que o melhor caminho para o Andrés Gomes é uma saída do Vasco, é uma venda, respirar novos ares e fazer com que o Vasco também possa repor
essa situação para o setor ofensivo, que hoje é um grande problema, infelizmente, para o nosso Vasco. Falando em colombiano arranjando problema, né? Que ontem um dos jogadores mais cobrados, na beirada do CT Moacir Barbosa, na porta do CT, foi o também colombiano Marinho Inestrosa. E como relembrar é sempre importante, dê uma olhadinha aí nas cobranças e peço perdão de verdade mesmo pelos palavrões no vídeo, mas faz parte. Dê uma olhada aí nas palavras da torcida contra Marinho Inestrosa de uma forma efusiva. Paciência com o atacante de fato. Acaba. Rapaz, tá pensando que o que é aqui? Isso aqui é Rio, porra. Aqui é Gabizão. Vai lá e joga teu futebol, pô. Então rala. Seu mídio. Quer de passar Mete o pé, pô. Pede pra sair. Libera ele aí. Libera ele aí. Pede pra sair, pô. Então, como vocês viram aí, né? Essa é a situação de Marinho Inestrosa, e aí agora eu vou trazer primeiro informação e depois opinião. Eu ontem passei o dia todo conversando com muita gente, de verdade mesmo, muita gente. E eu sou alguém que nem sempre gosta de compartilhar as informações que tenho. Eu acho que às vezes é necessário você ter informações e retê-las, guardar para você, para ter uma dimensão melhor de tudo o que acontece. E eu conversei com muitas pessoas com relação ao Marinho Inestrosa. E todas as pessoas me falaram exatamente a mesma coisa sobre o atacante. Que ele está muito chateado com o atual momento. Dentro do Vasco da Gama, e agora olhando pelo lado do Vasco, o sentimento é que há, de certa forma, uma decepção, porque se esperava que o Marinho pudesse render muito mais do que hoje rende dentro das quatro linhas. Entretanto, ainda se espera que ele renda. O sentimento é, vamos esperar, porque ele sempre jogou, foi muito bem na Colômbia, tem bola, e esse futebol dele vai aparecer em algum momento. Esse é o sentimento dentro do Vasco com relação ao Marinho Inestrosa. Agora, com relação ao Marinho Inestrosa, ele, jogador, pessoa, o que eu pude apurar é que o Marinho Inestrosa ele tem um sentimento bem ruim com relação ao Vasco. E falo, um sentimento ruim também com relação ao técnico Renato Gaúcho. Isso é uma informação, tá? O Marinho Inestrosa, ele faz reclamações a pessoas próximas a ele que ele não está jogando. O Marinho Inestrosa entende que ele está tendo pouca minutagem, que ele está sendo pouco aproveitado e ele não está gostando desse momento no Vasco da Gama exatamente por isso, porque ele não joga. O Marinho Inestrosa quer jogar. O Marinho Inestrosa sabe da sua qualidade. O Marinho Inestrosa entende que tem bola para entregar. O Marinho Inestrosa entende que tem condições de ser titular do Vasco da Gama. Ele está muito chateado por não estar conseguindo desempenhar o seu futebol no Vasco e coloca, sim, culpa no Vasco da Gama e nas pessoas que hoje, né, são responsáveis pelo futebol do Vasco, pelo fato dele não estar conseguindo ir bem. Porque ele entende que essa queda no desempenho dele em comparação com aquilo que ele apresentava no ano passado no futebol colombiano vai muito pelo fato de ele não estar tendo minutagem para conseguir mostrar o seu futebol. Então a situação do Marinho Inestrosa é essa. Está chateado, está triste, posso falar, até mesmo estar revoltado por não estar jogando. A única coisa que Marinho Inestrosa quer é desempenhar. Bem ou mal, ele quer ter tempo para mostrar o seu futebol, ganhar confiança e ser o titular. E muito disso que eu apurei durante o dia de ontem, de fato veio a se confirmar na parte da noite, quando o próprio Marinho Inestrosa utilizou as suas redes sociais para falar um pouquinho sobre isso, né? O Marinho, ele na noite de ontem utiliza as suas redes para falar o seguinte, ó, como era de se esperar, e por ser eu, claramente sabia o que iria acontecer hoje no CT, no caso, essa mensagem foi dada ontem pelo Marinho, ele continua, sabia que o que aconteceu no CT do clube, no caso do Vasco, teria muita repercussão no meu país, na Colômbia, e teve. Ele ainda segue, infelizmente, na Colômbia eu precisava me defender jogando. Aqui não. Mas queria dizer aos meus amigos que me perguntam, se estou bem, não aconteceu nada comigo, graças a Deus. Então, o Marinho, ele nitidamente, né, como essa informação foi me passada, caiu muito claro, né? Mas caso você não tenha entendido, ele faz uma reclamação. Eu não estou jogando.
A forma com que eu tenha, ele fala, né? A forma com que eu tinha para me defender na Colômbia era jogando, era mostrando o meu futebol. E aqui eu não posso me defender dessa forma. Inclusive, a Colômbia, a página Colômbia Verdolaga, ela fez uma publicação dizendo assim, ó, enquanto o Atlético Nacional está prestes a jogar uma nova final, no Brasil, o Marinho Nestrouxa é interceptado pelos torcedores do Vasco da Gama e pedem que ele saia do clube. Jogadores e suas mais escolhas. Olha como é forte, né? O término da frase. Jogadores e suas mais escolhas. E o próprio Marinho Nestrouxa vai lá e curte a postagem, né? Isso, é claro, não cai nada bem. Eu entendo o lado do Marino. Eu acho que temos sempre que entender o lado do jogador. E por que eu digo isso? Porque você imagina, né? O Marinho Nestrouxa estava prestes a ir para o Boca Juniors. E aí, do nada, liga o Fernando Diniz. Alô, Marino? Cara, olha só, o negócio é o seguinte, eu sei que você tá quase indo pro Boca, mas vem pra cá, Marino. Vem pra cá que eu vou te transformar num dos melhores jogadores do futebol sul-americano. Você tem sonho de Copa do Mundo? Porque o Marino tinha isso, ele veio ao Vasco com essa pretensão. Vem pra cá que eu vou te transformar num grande jogador e vou te fazer ir pra Copa. Você tá vendo o Andrés Gomes? Você viu o que eu fiz com ele? Eu vou fazer também com você, Marino. Larga tudo e vem pro Vasco. A gente tem um projeto maneiro. Vai competir por vários títulos nesse ano de 2026. Vem, Marino. E aí o Marinho Nestrouxa, ele larga tudo, vem pro Vasco da Gama, por ter sido, de certa forma, assim, convencido pelo técnico Fernando Diniz. E 2, 3 semanas depois, esse mesmo técnico sai do Vasco e chega um outro técnico que vai na entrevista coletiva dizer que não gosta de jogadores colombianos. É uma opção, não estou criticando o Renato, estou dizendo uma informação. Imagina como isso cai pro Marino. Enquanto ele ouviu de um técnico que ele seria o melhor jogador da América do Sul nas mãos do técnico, ele ouve de outro, uma entrevista coletiva, que ele não gosta de utilizar jogadores colombianos. E ele não é utilizado. Pediu mesmo demissão no Vasco, especulação que surgiu depois da derrota do Cruz Maltino por 3-0 para o Bragantino em pleno São Januário. O jogo nem tinha acabado e um monte de gente já havia ido embora. Terceira derrota seguida, são 4 jogos sem vencer. Vasco que sofreu 12 gols nas últimas 4 partidas, 33% de aproveitamento dos pontos no Campeonato Brasileiro nos últimos 9 jogos. E com a zona de rebaixamento batendo a porta do Vasco, a especulação é de que o Renato pediu demissão, especialmente porque depois da partida ele se recusou a dar entrevista coletiva. Quem foi falar foi o Thiago Mendes e o Admar Lopes. O Admar, o executivo de futebol do Vasco, assegura que o Renato Gaúcho não pediu demissão, mas vale a lembrança de que ele foi muito xingado e hostilizado por torcedores do Vasco assim que o apito final foi trilado lá em São Januário. Renato Gaúcho, que pediu demissão do Fluminense no ano passado, mesmo tendo feito excelente campanha com o Fluminense no Mundial de Clubes, ele ficou muito incomodado com as redes sociais e a pressão que existia sobre ele. Informação que eu tenho é de que o Renato não pediu demissão, mas se a coisa continuar dessa maneira, é bem capaz dele pegar o boné dele e voltar a curtir as férias forçadas por opção dele nas praias do Rio de Janeiro. Principal alvo da organizada que protestou na frente do centro de treinamento do Vasco na segunda-feira, Marino Nestrouxa usou seu perfil em uma rede social para dizer aos amigos que está bem e mandou uma indireta sobre a falta de oportunidades na equipe. O jogador colombiano escreveu a seguinte mensagem, abre aspas, como era de se esperar, eu claramente sabia que o que aconteceu hoje no CT do clube teria muita repercussão no meu país. Infelizmente, na Colômbia eu me defendia jogando, já aqui, fecha aspas. Mas quero dizer aos meus amigos que perguntaram que estou bem, graças a Deus não aconteceu nada, acrescentou. Torcedor vascaíno, o que vocês acharam dessa indireta do Marinho Nestrouxa? Se ele não tá jogando no Vasco é porque ele não tá indo bem nos treinamentos, né? Não tem outra explicação. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso. Essas foram as notícias do nosso Vascão, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do nosso Gigante da Colina.